E aí, gente, como vão? Hoje a gente vai falar sobre a história do SUS e sobre algumas perspectivas para o futuro. Tá, menos telecurso 2000, né? Vamos falar de história. A gente pode começar. Pode começar antes, pode começar antes se quiser, você pode falar dos relatórios e tudo mais. Eu gosto de começar nessa época, na ditadura militar empresarial, que é você come um monte de teoria que você pode dar em outros momentos, sabe? Tá, em 1964 teve um golpe. Os militares foram usados pelas classes dominantes brasileiras para interromper o debate que se espalhava em toda a sociedade pelas reformas de base. Tanto a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma urbana, mas também a reforma sanitária. Foram 21 anos de ditadura, e sobre essa ditadura, o país viu acirrarem os contrastes e as desigualdades. Durante a década de 60, o governo militar viu uma oferta muito grande de dinheiro no exterior e pegou o empréstimo adoidado. Isso propiciou, na época, o tal milagre econômico. Só que, no início dos anos 70, teve a crise do petróleo, e o Brasil afundou, como muitos outros lugares do mundo. E o governo enfraqueceu, os índices pioraram. Então a gente pegou um monte de dinheiro de fora. Agora a gente está quebrado, a gente não tem como pagar. Então tá tudo dando errado. E vamos passar o slide. Aqui a gente tem a taxa de mortalidade infantil, que é um conceito muito interessante, porque ele melhora com o decorrer do tempo que a tecnologia aumenta. Então ele estava melhorando, mas aí chegou aqui na década de 60, 70, começou a aumentar, por causa que houve um aumento das desigualdades. Isso piora todos os de saúde. Isso aumentou tanto que você voltou aqui, ó. Você voltou para a década de 50, você estava na década de 60, então você voltou quase 20 anos no tempo. E a gente tem outros exemplos também. Por exemplo, essa fala. Nos últimos 5 anos, que é de 72 e 76, todo o Brasil, 1,5 milhão de crianças morreram por causas evitáveis, associadas à desnutrição, à falta de saneamento, e são causas como difteria, coqueluche, sarampo, tétano, pólio e doenças diarreicas. O total de óbitos é igual à população de Belo Horizonte, que é a terceira cidade do país em número de pessoas. 72% dos que morriam no país tinham menos de 50 anos. E desses, metade eram crianças menores que 4. Então você tem um tal milagre econômico acontecendo aí, mas você tem um monte de crianças morrendo de diarreia. O que está acontecendo? O que está acontecendo nesse gráfico? Você tem aqui o salário mínimo no Brasil. Estava aumentando, estava aumentando. Chegou na década de 60, despencou, foi aumentar de novo no fim da década de 90. Então você teve um retrocesso gigantesco. Né? A gente tem um meme, né? Esse meme é de 2 anos atrás, de quando eu fiz a apresentação, então me desculpe. Então, será que todos esses dados aí são um monte de pesquisadores de saúde pública maluco falando que é tudo determinante social de saúde? Vamos ver. Não basta o crescimento das forças produtivas, o aumento da produtividade do trabalho e da riqueza nacional disponível. Você tem que verificar como se deu esse crescimento e quem se beneficia. Então, o Brasil cresceu, mas cresceu para quem? A desorganização da saúde. Os serviços de saúde do Brasil atendiam basicamente, tá, que atendem, porque a matéria é de 77, basicamente as necessidades dos grupos sociais de maior poder aquisitivo. São serviços voltados para a recuperação e não para a prevenção. Concentram-se na solução de problemas degenerativos, que atinge as camadas situadas nas classes sociais mais altas. Uma das doenças infecciosas, que são quem mata mais gente, que estão nas camadas mais baixas, elas estão sendo ignoradas. Esse serviço tem uma tendência marcante de sofisticação e complexidade. Respondem aos interesses dos produtores de insumo, de equipamento e aos produtores de serviços. A população, nesse contexto, deixa de ser sujeito para ser mercadoria manipulada pelas forças do mercado. Como que era? Teve o INAMPS, né? A gente falou do INAMPS. Em 74, o INAMPS fazia consulta médica, exame e cirurgia para as pessoas com carteira assinada. Quem tinha carteira assinada, sabe? Não era todo mundo que tinha carteira assinada, não era nenhuma parcela da população que tinha carteira assinada. Porque o tanto de emprego informal que você tinha, e desde professor o professor de lavoura não tinha carteira assinada, que tinha carteira assinada de engenheiro. Então, engenheiro.
Enrolei, desculpa. A classe média nunca foi atendida pelo setor público. Ela pagava com o setor particular, pagava os procedimentos que eram muito mais baratos. As pessoas pagavam parto, pagavam cirurgia. Lígia Bahia falou isso. A Previdência não atendia a todos, não atendia igualmente. 56% dos trabalhadores formais recebiam um salário mínimo ou menos, 19% entre 1 e 2. Ele e os indigentes eram gente de segunda classe. Então, mesmo que tinha carteira assinada, não tinha um serviço bom, porque a maioria não tinha como pagar as coisas, porque não era tudo de graça. A saúde e os demais serviços públicos era complementar aos serviços privados. 2,1% das internações, 76% foram feitas em hospitais públicos, 98% em privados. O patrimônio da saúde privada se multiplicou no período. Em 83, 80% dos recursos se concentravam nos hospitais privados de Rio de Janeiro e São Paulo. Que também tem essa, né? Não vai colocar hospital no interior da Amazônia, que não dá grana, tem que colocar onde tem gente. Então, os ditadores levavam praticamente 4 anos para tomar atitudes efetivas e controlar a epidemia. Tinha uma epidemia de meningite em São Paulo, em 70 e 74. Enquanto a doença estava atingindo apenas a periferia, eles ocultavam essa epidemia. 4 anos. Mas na medida que foi chegando ao centro da cidade, ou seja, começou a criar problemas onde se concentra a classe média, classe alta, aí gerou um pânico social muito grande e obrigou as autoridades a tomar alguma medida. A maior parte dos recursos do governo federal estavam na Previdência e fluíam para o setor privado, a ponto de o presidente da Federação Brasileira de Hospitais declarar em 75 que o Estado não tinha que se meter na assistência, tinha que se ocupar com a epidemia. E o problema é que não era interesse do mercado, como lepra, tuberculose, etc. Mas aí, era tudo ruim? Não, tinha um movimento acontecendo. O SUS antes do SUS. O primeiro passo para o SUS foi dado na saúde mental. Porque a saúde mental estava, tadinha, a saúde mental. Estava na completa barbárie. É aquilo do filme mesmo. Os hospitais psiquiátricos se assemelhavam a campos de concentração, gente. Os municípios onde e nos municípios onde o partido de oposição ganhava, eles deram um passo em direção à saúde mental. Em 70% da reforma psiquiátrica. No fim dos anos 80, em Santos, o primeiro CAPS, que na época era chamado de Núcleo de Atenção Psicossocial, foi criado. E com o êxodo rural, promovido pelo governo em função dos latifundiários, as periferias das favelas cresceram muito. E a partir delas, os sanitaristas começaram a fazer um ensaio de APS. Primeiro com postinhos de saúde pequeno. Postinhos de saúde é uma palavra muito ruim, gente, mas é a palavra certa para esse negócio. Os pobres, pequenos, pobres e casas abandonadas. Funcionavam 2 vezes por semana, atendendo livre demanda. E aí a população viu, olha, tem esse lugar aqui perto da minha casa, que tem uma pessoa boa trabalhando lá. Então tem uma boa resolutividade, e eu não preciso do Hospital da Previdência, então. E o Hospital da Previdência começaram a ver um esvaziamento. Em 83, a Previdência viu um benefício de um serviço de atenção básica aos moldes europeus e começou convênios com as prefeituras. Esse investimento gerou economia, desafogando grandes hospitais da Previdência. Logo, o governo começou a também investir nas prefeituras e provou-se que o sistema universal é sustentável, isso antes de 88. Essa foto, vamos falar dessa foto. O sangue, ele era uma mercadoria como qualquer outro. Se a gente é mercadoria, nosso sangue também é mercadoria. Então, o que eles queriam? A gente quer que o sangue não seja uma mercadoria mais. A gente não quer nem precisar comprar sangue, sabe? Nem vender nosso sangue. Então, movimentos sociais, concomitantemente, também faziam sua luta. Um alvo simbólico foi a máfia do sangue, que era visto como qualquer outra mercadoria no mercado de saúde. Porque década de 80, gente, o que tinha a ver com sangue circulando aí nessa década de 80, hein? Não tinha controle desse sangue. Então, AIDS e hepatite voando para todo canto. Porque não tem uma organização para controlar a testagem de sangue, sabe? Vamos ver se o vídeo rola? Claro, saúde é um dever do Estado e nosso direito. E não termina mesmo quando você está desempregado. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde,
saúde, vamos definir esta e muitas outras questões para que todos os nossos direitos ligados à saúde sejam garantidos. Através dos nossos sindicatos e associações, vamos estudar a melhor maneira de organizar o setor de saúde. Não dá mais para continuar empurrando a miséria com a barriga. 8ª Conferência Nacional de Saúde. Não sei se vocês ouviram o que estava assim, é a propaganda da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986. É essa foto aqui. Aconteceu faz tempo, o texto não está digitalizado, assim, escrito em PDF, são fotos, então eu tive que recortar e colar. Foram definidas algumas coisas. Em primeiro lugar, ficou evidente que as modificações necessárias ao setor de saúde transcendem os limites de uma reforma administrativa e financeira, exigindo-se uma reformulação mais profunda, ampliando-se o próprio conceito de saúde e sua correspondente à ação institucional, revendo-se a legislação que diz respeito à promoção, proteção e recuperação de saúde, constituindo-se no que está convencionado chamar de reforma sanitária. O primeiro texto sobre a reforma sanitária na 8ª Conferência Nacional de Saúde. Tema. Saúde como direito. A saúde não é um conceito abstrato. É uma conquista social e ela precisa de operação descentralizada de seus serviços. É necessário que se intensifique o movimento de mobilização popular para garantir que a Constituinte 86, Constituinte 88, inclua a saúde entre as questões que merecerão atenção prioritária. A reestruturação do Sistema Nacional de Saúde deve resultar da criação de Sistema Único de Saúde, 86, já falava do SUS, olha aí, SUS, que efetivamente represente a construção de um novo arcabouço institucional, separando totalmente a saúde de previdência, através de uma ampla reforma sanitária. E eles visavam a integralização das ações, superando a dicotomia preventivo-curativo, acesso universal e igualitário, equidade em relação ao acesso dos que necessitam de atenção. Vocês estão lembrando onde está mais escrito esse negócio? Isso teve a Constituição é basicamente uma paráfrase disso. E essa conferência é um movimento popular. Então a gente vê como que o movimento popular gerou o SUS, basicamente, sabe? Isso é muito impressionante. Porque o SUS não foi algo que foi dado a nós dos céus, ou então dos políticos. Foi algo que a gente não, porque não estava vivo, mas foi algo que a gente, como um povo, lutou para conquistar, porque já estava fadado, já estava farto do que estava acontecendo antes. Isso é alguma coisa que a gente não pode perder, porque se a gente parar de lutar pela nossa saúde, a gente vai voltar para o que estava antes, e não é legal o que estava antes. Aprovou-se a Constituição. O SUS, em suas primeiras 3 décadas, em 1980, foram feitas as leis de 8080 e 1942, vocês já leram. Desafios a serem superados inicialmente. Primeiro, como que organiza. Primeiro, depois, a mortalidade materno-infantil estava muito ruim. A luta contra as infecto-contagiosas e as transições. Tanto o êxodo rural, a abertura da fronteira amazônica, a transição demográfica e epidemiológica. Então, esses eram os desafios logo no começo. Como que se organiza? Primeiro, você tem uma grande aposta na municipalização. São as criações das secretarias municipais de saúde em todos os municípios. Uma aposta firme na atenção básica gerida municipalmente, territorialização, participação da comunidade, redes de atenção, criação de regiões de saúde, comissões intergestoras tribipartites. Coisa de saúde coletiva, gente. E o que isso aconteceu? Razão entre o número de consultas pré-natal e parto. Sistema de Saúde e Regiões, 1995 a 1990. Então, o número de consultas pré-natais foi subindo, de acordo com o desenvolvimento do SUS. Antes era bem baixinho, depois foi aumentando, chegou a 6. E consulta pré-natal diminui a mortalidade materno-infantil. E aí, se a gente vê números, ó, mortalidade neonatal, 1990, é 2,5 a 7 por mil. 25,7, nossa, desculpa, gente. 25,7 por mil. Aí depois, em 2015, 8,2.
Isso a gente viu que é um negócio que aumenta, que diminui com a tecnologia, mas também diminui com uma equidade maior social. E a gente tem vários índices, por exemplo, mortalidade materna. Antes era 104 por 100 mil, aí chegou a 44, diminuiu por menos da metade. BCG, antes era aplicado 79% das pessoas, foi aplicado 99% das pessoas. E outros índices aí depois. Perspectivas para o futuro. Primeiro, coronavírus. Esse slide não estava aí há 2 anos. Eu estou muito triste de ter colocado esse slide. Nem desenvolvi, porque é a BCG toda, né? Depois, o financiamento como tema central, que é tanta discussão da IC 95 quanto o papel do Estado. E será que a saúde continuará como direito universal? Quando eu fiz esse slide, a gente tinha muito mais informações do que ia acontecer, porque as coisas não tinham acontecido ainda. Isso não mudou, essa discussão, né? A gente está tendo essa discussão ainda. E alguns outros temas importantes: a saúde reprodutiva, o avanço da atenção básica, a judicialização, a arma, a guerra das drogas. SUS, perspectivas para o futuro. Garantir avanços, impedir retrocessos. Obrigado, gente. Vamos ver como que a gente para a apresentação. Interromper.